Fala aí, meus queridos, beleza? Hoje estaremos falando do sistema circulatório ou sistema cardiovascular. Uma série de detalhes que a gente vai estar explanando durante essas aulas. Então fica ligado aí que a gente já volta! Então, meus amigos, olha só, estaremos falando hoje, como já comentei, a função, a estrutura, a composição do sistema circulatório humano. Primeiro a gente vai definir algumas coisinhas, tá? Quem vai fazer parte desse sistema circulatório ou cardiovascular? Nós vamos encontrar os vasos sanguíneos, o coração e o sangue. Com relação ao sangue, nós já estudamos algumas coisinhas anteriormente aí, numa outra aula, que você encontra o link aí na descrição do vídeo. Agora, nós estaremos falando, tá, mais especificamente do coração, que é essa bomba mecânica, tá, e os vasos sanguíneos que estão ligados a essa bomba mecânica aí. Qual é a função do sistema circulatório? Nós podemos resumir isso numa única palavra, que é a palavra transporte, tá? Tudo, meus queridos, tudo vai via sangue, tá? Então a gente está falando do sistema circulatório humano, então tudo vai via sangue. O que nós temos via sangue passeando dentro da gente aí? Os gases respiratórios, que o sistema respiratório fez as trocas, os nutrientes que você absorveu, digeriu e absorveu a partir do sistema digestório. Nós temos toda a parte de excretas nitrogenadas que vão ser levadas, via sangue até os seus rins para eles jogarem fora. A questão dos hormônios, glândulazinhas, distribuídas pelo seu corpo todo, produzindo hormônios e lançando ao sangue. E o teu sistema circulatório vai levando de um lado para o outro. Medicamentos, tudo aquilo que você jogar para dentro de você, se atingir a corrente sanguínea, vai ser levado de um lado para outro via sangue. Então a gente tem esse grande papel do sistema circulatório, que é esse papel de transporte, que é um papel de integração entre os vários sistemas aí. A nossa circulação, assim como a das aves e os outros mamíferos, ela é classificada como fechada, dupla e completa. O que significa uma circulação fechada? Que o sangue está sempre circulando por dentro de vasos sanguíneos. Não pode sair do vaso sanguíneo, porque senão é uma hemorragia. Outra característica, circulação dupla. O que significa uma circulação dupla? O sangue que está vindo lá do seu pé, tá? Você tem um sangue vindo lá do seu pé, ele vai vir primeiro para o seu coração, tá? Vamos considerar o coração como um ponto, chave nesse circuito aí. Então ele vem pelo seu coração, até o seu coração. Do coração ele se dirige aos pulmões. E dos pulmões, acontece a hematose, essa grande função dos seus pulmões. Esse sangue volta para o coração e o coração manda de volta lá para a ponta do seu pé. Então percebe, o sangue passou 2 vezes pelo seu coração antes de voltar para o pé. Então ele passou uma vez pelo coração e foi para os pulmões. Voltou para o coração e aí voltou para o seu pé. Então por isso que a circulação é chamada de dupla. Terceira característica é a circulação chamada de completa. O que significa uma circulação completa? Significa a circulação que não ocorre mistura de sangue venoso e sangue arterial no seu coração, tá? No coração dos anfíbios existe essa mistura, no coração dos répteis existe essa mistura, não existe essa mistura no coração dos peixes, porque só tem 2 cavidades. A circulação deles é simples, só passa uma vez. E a das aves e os mamíferos, ela é dupla, porque passa, então, 2 vezes e não tem essa mistura de sangue dentro do coração, A circulação do peixe, ela é simples, e é chamada também de venosa,
tá? É completa, né? Só que só passa sangue venoso. Já das aves dos mamíferos, passa venoso de um lado e arterial de outro. Então não existe o contato desse sangue de um lado para outro do coração. Ok? Por isso que é chamada de completa. Seguindo aí o nosso estudo, falaremos agora então do coração. Tá? Então o coração, essa bomba mecânica que nós temos aí no peito, tá? É formado por 4 cavidades. Tá? Nós temos 2 cavidades superiores e 2 cavidades inferiores. As cavidades superiores são chamadas de átrios e as cavidades inferiores são chamadas de ventrículos. Átrios, ventrículos. Claro, direito, esquerdo. Uma coisa que eu quero que você fique bem ligado, na hora que você estiver fazendo um exercício, tá? É de praxe colocar um coração de frente para você. Tá? Então você imagina que o coração que você está vendo no exercício é o meu coração. Então, olha só, esse é o meu lado direito, tá? Esse é o meu lado esquerdo. Então você vai estar olhando o coração de uma pessoa de frente para você, então você está com os lados invertidos. Então o lado esquerdo do coração que você está olhando está na tua direita e o lado direito do coração que você está olhando está na esquerda. Então está invertido. Ok? Então você imagina que aquele exercício, você está com dúvida ainda, pega o exercício, coloca no seu peito, você vai ver, aqui é o lado esquerdo, aqui é o lado direito, de acordo com a anatomia mesmo do seu coração. Tudo bem? Todos os órgãos que a gente trabalha, sempre alguém de frente para você. Ok? Então o que é um átrio? O átrio é a cavidade do coração que recebe sangue. Então, os átrios sempre receberão sangue, recebem sangue lá, dos sistemas como um todo, lá do seu pé, da sua cabeça, ok? E recebe sangue proveniente dos seus pulmões. Então a gente vai ver átrios, tá? São cavidades que recebem sangue do seu corpo e dos pulmões. E os ventrículos são as cavidades cardíacas que expulsam o sangue do coração em direção aos pulmões ou em direção ao corpo como um todo. Você está percebendo que eu estou fazendo a diferença entre corpo e pulmões, tá? Eu estou fazendo bem essa diferença porque a gente vai ter a tal da circulação sistêmica e a circulação pulmonar que a gente vai estar olhando aí, ok? Então vamos lá, o que é uma artéria? Tá? Artérias são os vasos mais calibrosos, são os vasos mais resistentes, né, mais elásticos que a gente vai encontrar e de praxe, a gente vai classificar as artérias como vasos que saem do coração. Então, a gente vai ter vasos que saem do coração, tá? E as veias são vasos que chegam ao coração. Vasos que chegam ao coração. Então, olha só. Artérias importantes ligadas ao coração, tá? A artéria que vai em direção aos pulmões, tá? Porque vai sair uma artéria de um ventrículo, ok? Ventrículo está ligado com a artéria e veia está ligado com o átrio, tudo bem? Então, com relação às artérias, a gente tem uma artéria que vai em direção aos pulmões, vai sair do ventrículo direito e vai levar sangue para os pulmões, então a gente vai ter a artéria pulmonar, né, que se divide em direita e esquerda, ok? E do lado esquerdo do seu coração, ligado ao ventrículo esquerdo, está a famosa artéria aorta, que vai levar sangue para o seu corpo como um todo. Então, dos ventrículos saem artérias. Nos átrios, tá? Nos átrios, trazendo o sangue do seu pé e trazendo o sangue da sua cabeça, nós temos as chamadas veias cavas, tá? Veias cavas inferior e a veia cava superior. Então, elas vão chegar ao seu coração e vão entrar no átrio direito. Lá do lado esquerdo, nós vamos ter as veias pulmonares, 2 vindas do lado direito e 2 vindas do lado esquerdo, tá? Então, elas vão chegar até o átrio esquerdo, ok? Então, são chamadas de veias pulmonares. Então, aí já fica uma dica. Tudo aquilo que vai para os pulmões e volta dos pulmões tem o nome pulmonar, tá? Tem o nome pulmonar. Então, artéria pulmonar, veia pulmonar, ok? E aquilo que está saindo do seu coração, tá? Aquilo que está saindo do seu coração em direção ao corpo
é a artéria aorta e aquilo que está vindo do corpo e da cabeça são as veias cavas, ok? O que são capilares? Os capilares são os menores vasos que nós vamos encontrar. Tá? A gente vai ver depois uma estruturazinha deles ali, mas o papel dos capilares é nele, com uma única camada de tecido, que a gente chama de endotélio, que vão acontecer verdadeiramente as trocas. Então a hematose, todo o papel de nutrição, passagem de nutrientes de um lado para outro, a excreção, o celular, tudo é via capilar. Tá? Então, nós vamos ver depois um esqueminha que eu vou trabalhar mentalmente para você se tocar, né? Você se lembrar bem aí quem são as artérias, quem são as veias e quem são os capilares, ok? Nós temos aí as válvulas, tá? A gente chama de válvulas, né? O vestibular não faz muita diferenciação, o Enem não faz muita diferenciação, mas o certo seria você chamar de válvula, tá? Então, uma válvula é constituída por válvulas, tá? Mas eu vou estar chamando aqui nessa aula de válvulas, tá? Apenas de válvulas, como aparece mais nos exercícios. Então, nós vamos ter, entre o átrio direito e o ventrículo direito, nós vamos ter a válvula chamada de tricúspide. Tricúspide, ok? E do lado esquerdo, nós vamos encontrar, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, nós vamos encontrar a válvula chamada de bicúspide, ou mitral, ok? Então, do lado direito, tricúspide, do lado esquerdo, bicúspide ou mitral. Saindo do ventrículo direito para entrar na artéria pulmonar, existe a válvula pulmonar, e saindo do ventrículo esquerdo para entrar na artéria aorta, existe a válvula aórtica, ok? Então a gente tem a pulmonar e a válvula aórtica aí saindo do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, respectivamente aí, ok? O músculo do seu coração é chamado de miocárdio, tá? O miocárdio, ele é classificado como um músculo estriado cardíaco, tá? É um músculo de contração involuntária, moderadamente forte, controle involuntário, tá? O controle dele é involuntário e a contração, então, né, moderadamente forte e ritmada. É o único músculo que consegue trabalhar de maneira ritmada e sempre trabalha de maneira aeróbica, ele não consegue trabalhar de maneira anaeróbica. Se ele estiver trabalhando de maneira anaeróbica, vai estar acontecendo a formação de ácido lático de maneira anaeróbica, só que o ácido lático vai fazer com que o teu coração pare aí. Então, não tem como isso acontecer, diferente de uma musculatura esquelética, que você está lá fazendo um exercício, sentiu que produziu o ácido lático, você para o exercício. O coração não pode parar. Tá? Então, ele só trabalha em condições aeróbicas. E ao redor do coração existe uma membrana, né, uma serosa, tá? Um tecido epitelial de revestimento, né, que a gente chama de serosa, que é chamada de ao redor do coração, que é o pericárdio. Tudo bem? Olha só, com relação ao sangue, tá? Nós temos aí o que a gente chama de sangue arterial e sangue venoso, tá? Cuidado com as pegadinhas. Sangue arterial não é porque está na artéria. Sangue venoso não é porque está na veia. Sangue arterial é um sangue rico em oxigênio. Sangue venoso é um sangue rico em gás carbônico. Como a gente vai gravar isso para o nosso coração? Tudo que está do lado direito do seu coração, tá? O lado direito do seu coração é o lado para dentro do peito aí, né? Então a gente vai ter um sangue venoso passando por aí. Então, pelo átrio direito e pelo ventrículo direito, existe sangue venoso. Do lado esquerdo, entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, passando aí dessas duas cavidades, estará o sangue arterial. Então, venoso, lado direito, arterial, lado esquerdo. Por que eu falo para vocês, para você não tentar gravar quem é o arterial, está na artéria, e venoso está na veia? Porque na artéria pulmonar, que é a artéria que está indo em direção aos pulmões, você tem sangue venoso aí dentro. É o sangue que veio lá da ponta do seu pé.
ele entrou no coração, passou ali do átrio direito para o ventrículo direito, agora está indo para os pulmões através de uma artéria pulmonar. E do lado esquerdo do seu coração, chegando, né, ao átrio esquerdo, a gente tem as veias, tá? Só que estão com sangue oxigenado. Eles estão vindo dos pulmões, então as veias pulmonares transportam sangue arterial. Então cuidado com isso. No corpo, tá, saiu do coração, dessa transição do coração, aí você até pode considerar arterial, né? Tem ali um sangue rico em oxigênio e o gás carbônico, um sangue mais rico em... o arterial rico em oxigênio e o venoso mais com gás carbônico. Tudo bem? Mas também tem oxigênio, só muda os percentuais aí, ok? O que é a sístole cardíaca? A sístole é o movimento de contração, tá, das câmaras cardíacas, então a contração do coração como um todo, né? O coração vai apertar para quê? Para expulsar o sangue. Tá? Então ele vai jogar o sangue ao mesmo tempo, tá, para pulmões e para o corpo como um todo, claro, dos seus lados respectivos aí. E a diástole é o movimento de relaxamento das câmaras cardíacas. Então é o movimento, no caso de a sístole para esvaziar o coração e a diástole para encher o coração novamente. Então a gente tem que permitir que o sangue entre no coração para que o coração sofra contração e expulse o sangue. Então, esse entra e sai aí, né, uma sístole e uma diástole vai formar o que a gente chama de um batimento cardíaco. Então, o batimento cardíaco é um conjunto formado por uma sístole e uma diástole. E em condições aí normais, repouso aí tranquilamente, né, você sentadão aí curtindo a aula, teu coração aí faz um ciclo cardíaco aproximadamente de 0,8 segundos. Então, em menos de um segundo, teu coração está contraindo e relaxando, ok? Numa que a gente chama de normocardia, o teu coração bate aí por volta de 70 a 90 batimentos por minuto. Então você está sentadão aí, ok? Assistindo a aula, você tem um coração batendo de 70 a 90. Se você tiver que fazer algum exercício ou tiver que dar uma caminhada mais rápido, esse coração vai ter que acelerar os seus batimentos. Por quê? Porque você tem que levar essa oxigenação para o seu cérebro, levar sangue para os membros, então você tem que aumentar a frequência cardíaca. Então, este aumento da frequência cardíaca nós chamamos de taqui, acelerado, taquicardia. Não é ataque. Ataque cardíaco é o infarto. Tá? Então a gente tem a taquicardia. E quando você vai dormir, por exemplo, você está deitado, o coração já não tem que fazer tanta força aí para mandar o sangue para sua cabeça. Então essa bradicardia, ela fica aí na faixa dos 40, 60 batimentos por minuto. Então você está mais tranquilão, né, deitado. Então esse batimento cardíaco pode diminuir. Tudo bem? Uma outra coisa bem legal também para a gente trabalhar aqui é o chamado marca-passo cardíaco. Tá? Você tem o batimento, né? Tá acontecendo ali o batimento, só que eu preciso, tá, de um ritmo. Eu preciso de um ritmo. E quem determina isso é todo um sistema, tá, de nervos, vamos falar assim, tá, que vão estar toda a parte de feixes de neurônios que você vai ter sobre o seu coração, tá? Que vai estar distribuindo impulso nervoso para tudo quanto é lado aí e fazendo com que o seu coração trabalhe de maneira coordenada, tá? Quem manda, tá? Quem dá o comandinho inicial, nós chamamos de nódo sinoatrial. Então, os impulsos nervosos do seu coração, tá? Começa ali toda a parte de coordenação do nódo sinoatrial. Então, isso é o chamado marca-passo cardíaco. Então, esse nódo sinoatrial começa a mandar os impulsos nervosos que se estendem para os outros nódos aí, fibras de Purkinje, todas umas coisinhas aí que a gente tem, que não cai, tá, nos vestibulares aí, tá? Os caras que colocam um troço desse aí não tem ideia que o vestibular é uma matéria de ensino médio, tá? Então, pelo menos o marca-passo cardíaco, nódo sinoatrial, você deveria gravar, ok?
Tranquilo? Beleza? Então, essa aula nós encerramos nesse momento aqui, ok? Até a nossa próxima.